Bem-vindos à visita ao autor realizada aqui no Museu de Arte Sacra de Capela da Lapa. Este desafio foi-me lançado e eu tive muito gosto em aceitá-lo. O tema desta visita remete para a investigação que eu realizei para a conclusão do segundo ano de mestrado em Museologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Esta visita pode ser dividida essencialmente em 3 momentos. No primeiro momento eu vou falar da história do museu. Depois falarei do que é isto de musealizar espaços religiosos e objetos religiosos. E, por fim, encerro a visita ao autor com a minha experiência e como realizei e como construí a proposta museológica, focando mais na parte metodológica. Então, o Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa, ele situa-se no centro de Vila Nova de Famalicão e instala-se numa antiga capela dedicada à Nossa Senhora da Lapa. A história dessa capela remonta ao século XVI. Segundo um documento datado a 20 de junho de 1577, comprova que existia aqui, no local onde se encontra atualmente o museu, uma antiga ermida dedicada ao Orago São Sebastião. Contudo, no século XVIII, devido à difusão do culto à Nossa Senhora da Lapa, sobretudo no norte de Portugal, o Orago de São Sebastião é alterado para a Nossa Senhora da Lapa, obrigando assim a uma angariação de fundos para reconstruir o edifício. Segundo as memórias paroquiais de 1798, a Capela de Nossa Senhora da Lapa era tutelada pela Paróquia de Santo Adrião, aqui de Vila Nova de Famalicão. Porém, em 1878 é inaugurado, ao lado da Capela da Nossa Senhora da Lapa, o Hospital São João Deus, mandado construir pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão. Entre os dois edifícios havia uma distância lateral de aproximadamente 4 metros e, além disso, as duas fachadas não estavam alinhadas, sendo que a fachada do hospital estava 4 metros mais à frente em relação à da Capela de Nossa Senhora da Lapa. Não havendo necessidade para este distanciamento, foram então realizadas obras de intervenção, de modo a alinhar as duas fachadas. Foi também construída uma torre cineira do lado poente da capela e, além disso, foi instalado também um coro alto. Este conjunto de melhorias também tinha por objetivo ligar o hospital com a capela da Nossa Senhora da Lapa, criando um acesso direto para que os doentes e funcionários do hospital pudessem assistir aos serviços religiosos a partir do coro alto. Estas obras foram finalizadas em 1890 e ficou construída então a Capela da Nossa Senhora da Lapa, como ainda atualmente se mantém a estrutura e os seus equipamentos litúrgicos. A partir de então, com o consentimento do abade da paróquia, a capela passa a ser utilizada pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão. Então, conhecendo este espaço, a capela possui 2 pisos. No primeiro piso encontra-se a nave, que é o espaço onde os fiéis se reúnem e assistem aos serviços religiosos. No presbitério é uma área onde se realiza o culto litúrgico e ainda neste piso térreo encontra-se a sacristia, o local onde se guardam os paramentos e as alfaias litúrgicas. É de referir que a nave e o presbitério eles são enriquecidos com uma talha rocaille e com pinturas murais no teto, como ainda atualmente se pode ver se visitarem o Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa. Já no piso superior, orientado a sul, existe então o coro alto, onde me encontro agora, e o tal acesso que estabelecia a ligação entre o Hospital de São João Deus com a Capela de Nossa Senhora da Lapa. Orientado a norte, existia uma sala onde se encontravam 4 imagens que representavam o episódio religioso do Calvário. Estas imagens eram visíveis na nave, através de uma abertura na parede atrás do retábulo-mor, no presbitério. Em 1964, com as renovações do Hospital de São João Deus, a capela deixa de ser necessária à Santa Casa de Misericórdia e passa então a ser frequentada pela comunidade paroquial como capela de culto religioso, mas também como capela mortuária. No entanto, em 1993, com a inauguração da nova Igreja Matriz, a capela deixa de toda de ser utilizada, levando a um processo de degradação bastante acelerado. Perante esta situação, o então cônego e paróquio Monsenhor Joaquim Fernandes
procurou reavivar este espaço com uma outra função, por considerar que tanto a arquitetura como os seus objetos possuíam um interesse histórico, cultural e artístico que deveria ser partilhado pela comunidade de Vila Nova de Famalicão. Nesse sentido, ele forma, juntamente com o Dr. António Martins Vieira, que é historiador local, mas também com o Dr. Artur Sá da Costa, então diretor do Departamento de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, e com o Agostinho Fernandes, que era então presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão. Eles formam a Comissão Instaladora, que tem como principal objetivo proceder à transformação desta capela num Museu de Arte Sacra. Com a ideia de uma nova função e atendendo ao estado de preservação da capela, era necessário primeiro fazer obras de intervenção. Para tal, a Comissão Instaladora entra em contacto com 40 empresas, as quais fazem doações generosas, atingindo um valor superior a 42 mil contos. A Comissão Instaladora decide então manter a estrutura arquitetónica da capela e alguns equipamentos litúrgicos, como o púlpito, os retábulos e o coro alto. As obras focaram-se então na intervenção de restauro, com uma renovação total da cobertura, mas ainda também com uma nova pavimentação para a sacristia, mas também se focaram em adaptar a arquitetura para as suas novas funções museológicas, instalando assim as condições necessárias, como por exemplo, desde a iluminação, o guarda-vento ou ainda um espaço para a recepção. Em paralelo com estes trabalhos foram também realizadas intervenções de restauro aos objetos e aos altares, e ainda tratou-se da parte da museografia. Após estes trabalhos de intervenção, foi inaugurado no dia 21 de novembro de 1997 o Museu de Arte Sacra da Capela do Lapa. Durante a minha investigação, eu consultei 2 jornais. O Jornal Famalicão, que registra a presença de Dom Eurico Dias Nogueira, arcebispo de Primares de Braga, no dia da inauguração do museu, e no jornal Cidade 2, expressa a opinião do Monsenhor Joaquim Fernandes, que afirma que este museu é quase como uma escola de fé. Ora, na minha investigação também realizei 2 entrevistas, uma ao Monsenhor Joaquim Fernandes e outra ao Dr. António Martins Vieira e ao Dr. Artur Sá da Costa. Foi mesmo aqui neste museu que eu realizei essas entrevistas e notei que havia 2 posições diferentes. Embora todos concordassem que o museu devia preservar a memória local e a história, já o Monsenhor Joaquim Fernandes defendia que o museu devia agir quase como uma extensão da Igreja Católica, no sentido de evangelizar os visitantes através dos objetos. Já os outros 2 membros da Comissão Instaladora defenderam que as suas intenções eram mesmo criar um museu que incentivasse o estudo da antiga Capela da Lapa e dos seus objetos. Estas 2 posições refletem muito o processo de musealização do património religioso, ou seja, existe uma vertente em querer musealizar o espaço e os objetos pela sua função, em função dos seus aspectos materiais e artísticos, havendo outra função que remete para musealizar o património religioso pelas suas funções e significados. Contudo, o museu durante anos atuou como um museu, eram realizadas visitas a este espaço, mas no dia 8 de maio de 2012 é assinado o protocolo de gestão partilhada entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão com a Paróquia de Santo Adrião de Vila Nova de Famalicão. E, nesse mesmo ano, no dia 26 de novembro, o museu tornou-se numa das 12 unidades museológicas pertencentes à rede de museus de Vila Nova de Famalicão. Já em 2019, houve a necessidade de repensar a missão e, através da mediação da rede de museus, o museu redefiniu a sua missão, a sua visão e estabeleceu 5 objetivos, os quais foram publicados na primeira edição monográfica Ser e Fazer Museu no século XXI, a qual está disponível no site do município. Tal como o Museu de Arte Sacra do Capela da Lapa, muitos foram os espaços e objetos religiosos que sofreram um processo de musealização, ganhando assim novas funções e significados. Em Portugal posso referir alguns casos, como por exemplo o Museu Paroquial de Óbidos, o Museu de Arte Sacra de Mértola, o Museu de Arte Sacra de Moura, o Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal de Alcochete
e ainda o Museu Dom Lopo de Almeida. Porém, a musealização do património religioso é um processo de uma grande complexidade e, simultaneamente, de uma profunda delicadeza, devido à forte ligação afetiva e espiritual que a comunidade católica estabelece com os espaços e objetos religiosos. Aliás, é por estes se assumirem como símbolos de fé, cultura e história que o seu processo de musealização existe uma responsabilidade acrescida, que se tem tornado cada vez mais consciente. Na minha tese, questionei-me sobre o que se deve fazer ou não fazer a quando do processo de musealização do património religioso. Apesar de não existirem respostas concretas, consegui perceber quais os aspectos que se deve ter em consideração e quais as melhores práticas a adotar. Existe uma tendência entre os museus que expõem objetos de natureza religiosa em orientar o olhar do público para o lado artístico e material dos objetos. Isso pode acontecer por diversas formas, como por exemplo, o modo como os objetos estão dispostos no espaço, pelo discurso que acompanha a exposição ou ainda pelos suportes expositivos utilizados. Mas, ao direcionar a atenção dos visitantes apenas para o lado artístico e material, o museu está a ocultar outras dimensões dos objetos, incentivando assim a sua descontextualização. Ou seja, quando estes objetos foram criados, eles tinham uma função e significado puramente religioso. No entanto, ao serem musealizados, eles perdem a sua função e significado original e ganham outras. Neste sentido, cabe aos museus fornecer uma informação completa sobre os objetos, procurando elucidá-los sobre o seu lado funcional, simbólico, artístico, material, entre outras dimensões. Para a construção da minha proposta museológica, a qual pode ser consultada na tese que desenvolvi, foi importante ouvir a comunidade. É crucial em qualquer programação de um museu, quer atividades, exposições, qualquer que seja a iniciativa, é importante haver um trabalho colaborativo com a comunidade, ouvir o que ela tem para dizer, quais as suas visões e contributos, pois assim a proposta e a programação fica muito mais próxima da realidade e necessidades dos membros da comunidade. É importante ela participar no processo de construção conceptual da proposta, de modo que assim se reflita que o museu é de pessoas para pessoas. Para a construção de uma proposta museológica, quer a minha, que eu desenvolvi para a minha tese, quer de outra, é necessário haver um caráter interdisciplinar para o processo de musealização de um espaço religioso. Eu, no meu caso, senti a necessidade de reunir com diferentes grupos de públicos, representativos da área de social, religiosa, cultural e de educação, que me deram novas perspectivas e me ajudaram a pensar. Este tema do processo de musealização de antigos espaços religiosos e de objetos religiosos é um tema que ainda hoje é muito atual e ainda precisa de tempo para ser estudado e de ser refletido. Espero que com esta visita tenha sensibilidade para esta questão. Espero também ter dado um conhecimento breve, mas também enriquecedor sobre a história do museu e sobre este espaço e convido a vir visitar o Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa. Muito obrigada pela vossa companhia e até uma próxima.